Olá, bem-vindos a mais um episódio da série de entrevistas do FEST sobre o estado presente e futuro da indústria do cinema nos tempos de Covid. O convidado é o produtor Paulo Trancoso, presidente reeleito da Academia Portuguesa de Cinema. Boa tarde, consegue-me ouvir bem? Estou a ouvir muito bem. Obrigada já agora por estar aqui comigo a conversar sobre a situação atual do Covid em Portugal e foi agora reeleito este ano para presidente da Academia Portuguesa de Cinema. Pode-nos falar um bocadinho da Academia e quais é que foram as propostas da direção para este triênio? Bem, as propostas digamos, de certa maneira, manter o balanço que a Academia tem tido nestes 9 anos, neste momento 9 anos, não é? E, se possível, fortalecer os diferentes eventos que a Academia faz ao longo do ano e com mais alguns, ampliar um bocadinho. Só que, mal começámos o mandato, tivemos esta surpresa e tivemos que cancelar algumas das iniciativas, não é? Das quais estávamos já em produção, o caso dos prémios Sofia no Estoril, estávamos a fazer os cenários já, não é? Portanto foi ali mas teve que ser porque não podíamos arriscar Claro. e tivemos que parar tudo. Sim. E quais é que são os planos em relação agora, o que é que estão a prever agora para a concretização dos prémios Sofia deste ano? Bem, neste momento nós estamos em análise dos diferentes prémios que as outras academias estão a fazer online. Neste momento a Academia Alemã fez os prémios Lola online, tivemos a ver, eles mandaram-nos o link em direto. Este fim de semana foram mais dois, o da Ucrânia e o italiano, o David e Donatello, que é os prémios da Academia Italiana. O modelo online, pronto, perde-se muito do público, digamos, e do calor das pessoas do meio que estão ali a ver, etc. Sim. Mas digamos que com diferentes formatos, os alemães com um nível tecnológico muito bom, com cenários virtuais, e quando estrearam duas novas caixas de ligação, conseguiram ter todos os nomeados online, quer dizer, para os irem buscar, num estúdio enorme em que o apresentador circulava no meio de cenários virtuais. E aí também, aí tinha apresentadores, ou seja, havia nas várias categorias, aparecia no estúdio um apresentador para aquela categoria respectiva, para além dos apresentadores base, e foi interessante, pronto, quer dizer, a emoção acaba por ir para casa dos nomeados e dos premiados, não é? É interessante porque aquela emoção que de repente aquele vencedor daquela categoria é partilhada logo ali com os filhos e com o marido, sim, esposas e não sei o quê, na casa de cada um, como se costuma dizer. Mas, portanto, estão a considerar eventualmente, porventura, começarem também a preparar nesse sentido para uma versão mais online, ou estão, se calhar, a considerar mais avançar mais para o final do ano, talvez um evento? Não, sim, nós já fizemos uma primeira marcação para junho, que não vai dar, é muito perto e a semana passada tivemos que cancelar essa data, e temos neste momento a hipótese de fazer em setembro. A ideia é, aliás, por exemplo, os italianos fizeram com um modelo também virtual, mas um modelo mais simples, que era um só apresentador e o resto era tudo, digamos, online, portanto, e os ucranianos tinham dois apresentadores sentados e também chamavam online, o que é muito redutor, digamos, da emoção das coisas. Sim. Mas pronto, é uma maneira de se fazer e é uma opção. Estamos em ligação com a RTP, enviámos os links para a RTP assistir a como foram feitos esses prémios. Sim. E nós estávamos a pensar até que ponto é que dará para fazer digamos, um modelo misto, supondo que em setembro já há eventos até 200 pessoas, que é o que parece indicar essa possibilidade,
havia uma parte de pessoas na sala e outras seriam chamadas online, portanto nem todas as categorias estariam presentes, mas digamos havia umas tantas que mantínhamos a ideia de fazer no Estoril e eventualmente as outras online, mas isto é muito difícil ainda de tomar uma decisão em relação a isto, porque neste momento ainda estamos a tentar desconfinar e não sabemos como é que vão evoluir as coisas, portanto isto é quase todas as semanas se vai Pois. observando o que é que se vai passar, não é? Sim, esta ideia também de ser em setembro acaba também por encaixar pelas novas datas, por exemplo, do programa Passaporte, que agora a quinta edição ficou marcada para setembro. Exatamente. Também estão a prever que, para o caso de não ser possível a realização ao vivo deste programa, têm previsto algum tipo de alternativa também? Sim, o passaporte, pronto, logo também era para maio, portanto tivemos que passar para setembro. A ideia é que, apesar de tudo, é um evento que é muito mais programado, portanto, e eventualmente com menos pessoas, portanto são encontros muito tete-a-tete e eventualmente algumas coisas com um certo número de pessoas, portanto eu julgo que vai ser possível realizar, e portanto até porque já estava muita coisa adiantada, e o fecho das inscrições prolongámos até ao fim do mês de maio. Aliás, como o próprio fecho também da votação nos FIA, que nós prolongámos as votações, ou seja, demos a possibilidade das pessoas verem com mais atenção todos os filmes, que este ano eram muitos, não é? Sim, 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 sim. E as curtas e os documentários, portanto, de certa maneira, houve mais hipótese de ver tudo. Portanto, no caso do passaporte, em princípio vai ser realizado também em setembro. Nós, talvez o FIA seja no princípio de setembro, o passaporte vai ser no fim de setembro. Um outro evento que nós tínhamos e que estava mesmo à porta e que se acabou por fazer foi o EFA Young Awards, que é um prémio para os jovens, que foi interessante porque esta mudança se teve problemas, porque é óbvio não foi feita nos cinemas, como se costuma fazer, mas teve a possibilidade de ser feita online, e isso quer dizer que teve miúdos e jovens dos 12 aos 14 anos de Braga ao Algarve a verem Portugal. E, portanto, Sim. isso, Portanto, online também tem as suas vantagens, não é? foi uma descentralização Sim. interessante para as pessoas poderem assistir. E correu bem, pronto, foi uma das iniciativas que correu bem, portanto vamos tentando fazer aquilo, sendo que o online é uma grande novidade nestes tempos, não é? E portanto vamos tentar nos adaptar a essa situação. Falando dessa questão do online, vocês também lançaram uma iniciativa online para o público português se ligar ao cinema, às séries que são feitas em Portugal, e temos os nossos filmes, temos as nossas séries, temos as nossas histórias. Pode falar um bocadinho sobre a motivação da criação dessa iniciativa? Pronto, essa foi uma ideia que surgiu porque temos mantido reuniões com as academias europeias, em parte sofreram também a meio que estavam com os prémios, e com a Academia e com a Federação das Academias Ibero-Americanas. Portanto, a ideia veio exatamente de uma reunião com a FIACIN, que é a Federação das Academias Ibero-Americanas, em que se pôs a ideia de fazer um vídeo com atores ibero-americanos. E pensámos, Portugal, pronto, sugeria esses dois, e depois acabámos por aproveitar os depoimentos deles para fazer do nosso país, e com as nossas coisas e as nossas maneiras. Digamos que é uma maneira de chamarmos a atenção, porque o nosso audiovisual e o nosso cinema tem sido uma das companhias de todos nós, confinados, não é? Em que vamos assistir, e portanto isso, digamos, foi mais uma maneira também de incentivar as pessoas a terem cuidado e a estarem em casa, e todos nós estarmos com eles, e portanto foi... Uma das iniciativas que vocês também têm é o Próxima Estreia. Vocês, porventura, estão a pensar em algum tipo de adaptação deste modelo, se calhar para a promoção de cinema português, de próximas estreias, de filmes que estão basicamente pendentes de estreia ou de filmes que estão em produção e que pararam agora neste momento a produção? Sim, nós, inclusive, já tínhamos alguns filmados que acabaram por não ir para lá, porque é óbvio que foram canceladas as estreias, não é? E agora alguns deles ainda estão a ser trabalhados para serem... Aliás, como também o lançamento dos DVDs da Academia, que tínhamos uma série deles já em fabrico e pararam para lançamento. Mas isso, o próximo estreia, nós queríamos ver se começávamos a aproveitar as filmagens que fazemos para poder também
enviar para as diferentes televisões e para os programas de cinema para poderem também, digamos de certa maneira, usufruir das entrevistas e das várias próximas estreias que vamos fazendo nos próprios modelos de televisão. Isso é uma coisa que nós começámos no princípio deste ano com uma campanha, não sei se recorda, que era para as pessoas verem cinema português, e fizemos uma série de spots e tivemos um apoio unânime de todos os canais de televisão. Isso que é extraordinário, sim. Foi pela primeira vez que tivemos todos os canais de televisão. E foi pena porque a campanha estava lançada, os filmes que, pronto, quase que não apareceram. Começou com o Mosquito, que depois também teve que ser interrompida a carreira porque os cinemas fecharam. Mas quer dizer, digamos que não é uma hipótese retomar a campanha quando o cinema retomar. E digamos, parece que no fim deste mês já haverá algumas hipóteses, vamos ver, não é? Os cinemas não serão bem aqueles que nós conhecemos, mas com algum distanciamento haverá com certeza uma retoma do cinema. Sim, uma das coisas, agora falando de um lado um bocadinho mais negativo desta situação, tem a ver com o inquérito que vocês anunciaram em relação, vocês fizeram um inquérito com cerca de 700 associados da vossa academia e eu gostaria de saber o que é que vos motivou a realizar este inquérito em particular, de análise sobre a situação que podemos dizer que é bastante precária das pessoas que trabalham, dos profissionais destes setores e como é que analisam, como é que olham para estes resultados do inquérito? Bem, o inquérito nós começamos a sentir de facto uma grande preocupação das pessoas e achámos que o melhor era enviarmos anonimamente. Nós percebemos que muitas pessoas nem quiseram responder, tal o desgosto com que estavam da paralisação de toda a sua atividade, mas mesmo assim ainda houve um número muito significativo que respondeu e sentimos que era preciso mostrar ao poder político, especialmente, que este setor estava numa situação aflitiva como os outros, mas é óbvio Sim. que o setor da cultura, que é especialmente da área do cinema, em que 90%, 80%, 90% vivem, são recibos verdes que as pessoas fazem, são empregos muito periclitantes e que só estão baseados em algumas produções que são um pouco mais longas e portanto estão mais meses, mas portanto havia uma situação que se estava a acontecer que precisávamos de a comunicar, mas primeiro que tudo percebê-la cientificamente a sua realidade. E, portanto, é óbvio que depois da análise desses dados, avisámos logo a Secretaria de Estado da Cultura, com quem se manteve algum diálogo, e a próprio ICA, o Instituto Português de Cinema, mas o Sr. Presidente da República também teve a amabilidade de me convidar para ir no dia 25 de abril à tarde estar com ele para ouvir o que é que se passava, e foi uma maneira de lhe comunicar e de lhe mostrar de facto o drama que estava a acontecer e que para pelo menos perceberem, não é a academia que consegue ter medidas para colmatar, mas pelo menos pode fazer um levantamento de uma situação e mostrá-lo. Foi isso que nós fizemos. É óbvio que de uma maneira com um certo cuidado de anonimato em muitas das respostas, mas que deixámos estar precisamente para que se perceba, e também das sugestões possíveis que muitos já arbitraram, dos quais nós fizemos uma espécie de uma súmula, que eram as pessoas que queriam voltar ao trabalho e, portanto, o primeiro apelo era que se possa voltar, especialmente nas rodagens com pequenas equipas, aqueles filmes, por exemplo, as curtas-metragens, as equipas não são muito longas e os documentários normalmente também são equipas relativamente mais pequenas, sim. E até a publicidade. E, portanto, neste momento, qualquer delas já começa a mexer, já está em atividade. Presumo que as longas também começam a ver como é que podem reatar, mas as pequenas, em princípio, já estão. Uma outra medida que nós tentamos como está muita gente em casa, era fazer uma espécie de concursos relâmpago para produções online e sem aquelas burocracias do costume que demoram 3 meses para abrir isto, o concurso, e depois não sei quantos pós-júris, fosse uma coisa muito rápida.
Sim, porque, por exemplo, até foi lançado o Fundo de Emergência para as Artes e, na verdade, ainda não foram anunciados, pelo menos que eu tenha visto, não foram anunciados até a emergência, mas já passaram 2 meses, portanto... Essa foi uma medida, foi ver se essas pessoas podiam produzir em casa projetos. E estamos a tentar, a Secretaria de Estado tentou, não conseguiu, pelo que eu percebi, mas a Academia está a tentar fazer um concurso com uma entidade de gestão de direitos, e que a ver se esta semana conseguíamos ainda lançar esse concurso e com uma rapidez de decisão grande. Portanto, essa era uma das... E a outra era a de maior importância, que era um plano de emergência para o audiovisual, não só para aquelas situações dramáticas. Eu sei que há muitas pequenas iniciativas que existem, mas nós gostávamos que fosse uma mais bem coordenada, mais bem definida e com uma rapidez que não aconteceu, foi uma pena, não vimos. Aquilo que foi anunciado assim mais recentemente, que eu tenha visto também, foi a criação de um grupo de trabalho para analisar a situação laboral das artes. Mas em termos de plano imediato, considera que já foram tomadas medidas que de alguma forma possam auxiliar os profissionais do setor neste momento, ou seja, analisando as medidas que foram propostas pelo ICA, por todo o tipo de coisas que já foram anunciadas pelo Governo, até mesmo programas da parte da RTP, considera que de alguma forma foram feitas medidas para lidar com a situação agora? Pois, não, eu acho que as medidas estão todas mais no médio prazo do que propriamente no curto, porque é óbvio que é bom perceber, não, os concursos até adiantamos, até a RTP dizer que desta vez, pronto, até adiantam verbas, pronto, mas é preciso estar em produção, não é? É preciso estar a andar, não é? É preciso que os projetos estejam aprovados, portanto, são bem vistas em termos de médio prazo, mas não da emergência que vivíamos, não é? E que vivemos ainda, não é? E, portanto, eu acho que aí não houve uma compreensão de uma emergência imediata, nem que os projetos fossem exatamente a curtíssimo, curto, médio, pronto, e longo prazo. Porque é óbvio que também precisamos de pensar no longo prazo, como é que Sim, o claro, cinema claro, claro. vai ser no futuro, não é? Como é que vamos, e aproveitar inclusive esta situação para reformas que julgo eu que vemos que há uma certa abertura para essa discussão. De facto, o cinema português tem vivido de uma maneira e é preciso também perceber onde é que falhou muitas vezes o seu financiamento, o seu apoio, a sua promoção, a sua divulgação. Portanto, acho que era uma boa altura de reflexão para todas essas questões e pronto, e a Academia está a acompanhar tudo aquilo que pode, aliás, para onde ficou-se, junto a coisa, auxiliar naquilo que fosse necessário. Uhum. E há bocado estava a falar muito de referências, por exemplo, de academias que não sejam a nossa portuguesa. Considera que existe algum modelo internacional que pudesse servir de algum tipo de exemplo para essa reflexão que estava a mencionar agora mesmo? É difícil de dizer porque, de facto, cada academia reflete um bocadinho, digamos, o dinamismo do setor em cada país e a maneira Não, como... mas é mais em termos de programas agora de emergência, ou seja, de algum tipo de... Não, quer dizer, os modelos europeus, é óbvio, também existe uma academia americana, nós não ouvimos, as únicas coisas são muitas vezes em termos técnicos, nós estamos a assistir que há também a grandes mudanças. Pela primeira vez, tanto a Academia Americana como as academias europeias e todas as academias acabaram por aceitar, por exemplo, as candidaturas de filmes que foram estreados diretamente no online. Também isto é uma mudança radical, até porque havia uma oposição sempre muito grande de aceitar filmes que fossem diretamente para a televisão ou para online, para o que fosse. E pela primeira vez, isso este ano, a própria Academia Americana acabou por ceder e aceitar essa, porque vão ser já em setembro, como é óbvio, temos que votar os filmes que vão ao Oscar, ou aos Goya, ou aos Ariel, portanto há uma mudança dos próprios regulamentos também, adaptando-nos aos tempos que passam, não é? Portanto, isso... Depois, em termos portanto, aqui esta situação do online e do streaming vem mexer muito com a maneira com que as academias se premiavam e dispunham, e portanto, aliás, são aqueles que ganharam mais, digamos, neste momento com a crise que tivemos, é o streaming, não é? O streaming acaba por as plataformas
tiveram um grande desenvolvimento com esta situação. Mas, por exemplo, a Netflix até teve uma iniciativa bastante positiva no sentido de distribuir 100 milhões de dólares por vários países, de alguma forma para tentar apoiar também para a criação de fundos de emergência. Portanto, nesse aspecto também depois existe também este lado de retribuição que foi bastante positivo. Sim, eu acho que a Netflix aproveitou para isso, especialmente, por exemplo, na América Latina, dispôs alguns fundos para os profissionais do setor da emergência. Foi a Netflix que contemplou com mecanismos, inclusive através das próprias academias, para acorrer a situações mais dramáticas através de fundos de emergência. O último foi o da Colômbia, que foi a semana passada assinado, e que julgo que vai haver mais países que são contemplados com esse fundo de emergência. Isto no caso da Netflix, os outros ainda não tenho grandes exemplos, até porque também tem uma menor dimensão do que a Netflix, que foi, de facto, aquela que expandiu mais. Sim, e a Filme em Portugal, por exemplo, tem investido muito também nesta parte de divulgação de cinema português, o que também tem sido algo bastante positivo também para contribuir para esta possibilidade das pessoas também ir ao encontro do cinema português. Portanto, nesse aspecto também temos do nosso lado o streaming a funcionar para o nosso cinema. Sim. A Filmin também aumentou bastante. A Netflix então foi um grande número de assinaturas e portanto isso também é uma espécie de uma... Vamos ver como é que isso se vai coordenar com o futuro, com a reabertura dos cinemas, porque a sala de cinema digamos que fugiu para o streaming, de certa maneira, nós não íamos à sala ainda. Quando for agora o desconfinamento, logo se verá como é que a situação evolui, mas eu acho que aqui também as salas vão ter que se transformar. A sala não é uma das coisas que tem, pronto, as transformações que houve nas salas foi mais as pipocas e outros tipos de coisas que julgo que não deram ajuda. Agora, em termos técnicos, as salas podiam estar muito mais avançadas e os avanços técnicos ao nível da sala têm sido negligenciados. Pronto, há o IMAX, no som, há umas delas, mas há muitas outras coisas em termos técnicos que eram precisos avançar para as salas para elas se diferenciarem, não é? Porque uma coisa é o streaming, outra coisa é a experiência da sala. E, portanto, se é uma experiência na sala, ela tem que ser vivida da sua globalidade. E, portanto, há muito mais apuros técnicos que têm que ser avançados, há coisas que ainda hoje são quase anacrónicas, que os filmes ainda são projetados muitas vezes pelo ar, não é? Que é quase que como no princípio do mundo. Ora, hoje em dia, ao despontar dos ecrãs digitais, não é? Que a imagem já está digitalmente, vai diretamente para o ecrã, não passa pelo ar, não tem percas, e outras. Isto é só um exemplo de muitas partes tecnológicas, pós-tecnológicas, que deveriam ser dadas à sala para uma vivência maior, porque as salas vivem uma crise grande e é preciso isso. E pelos números anunciados pelo ICA, houve uma redução, pronto, obviamente brutal em termos de números de receita bruta de bilheteira, portanto, neste momento foi anunciado que pronto, os cinemas poderão reabrir a partir de 1 de junho, já percebi que a Cinemateca também vai abrir 1 de junho, o Nimas também já falou das suas datas, mas como é que olha agora para esta reabertura dos cinemas? Como é que acha que vai ser agora a parte, por exemplo, como é que deverá ser pensada, por exemplo, a colocação de cinema português nestas salas? Porque existem, como tinha referenciado, muitos filmes que estão pendentes de estreia. Como é que deveria ser pensada esta estratégia agora de reinício, de reentrada em salas de cinema? Não, eu tive a ocasião comigo, ao Sr. Presidente da República, por exemplo, foi a APEC, que é a Associação dos Exibidores, e tive a ocasião de lançar-lhes exatamente um desafio que me parece importante, que é, neste princípio, porque as exibições dos filmes americanos, por exemplo, não é, foram todas distanciadas para o primeiro, julgo eu, que até é o meio de julho, dia 17 de julho, ok? Portanto, eles vão ter um hiato de tempo em que se podem debruçar sobre a produção, por exemplo, mais independente e, por exemplo, também a portuguesa. Portanto, todos os filmes que foram adiados, é óbvio que é preciso que sejam estreados com dignamente e com a promoção necessária, porque é óbvio que não chega a porem sem promoção, mas é óbvio que era uma maneira de poder aqueles 10, 12 filmes portugueses que foram, por exemplo, adiados
durante estes 2, 3 meses, possam, por exemplo, ser programados agora com algum tempo e até estarem mais tempo na sala do que o normal, porque, como se sabe, o ritmo das entradas e das saídas dos filmes por via é dos muito curto. computadores é Sim. muito. Se calhar era um bom aproveitamento e uma boa ocasião para exatamente os cinemas, que me parece, pronto, o desafio ficou-lhes dado e eles iriam pensar, vamos ver como é que vão fazer, mas acho que pode ser uma boa hipótese até dos filmes portugueses poderem ser mais vistos agora na reabertura do que propriamente mais para distante, porque todas as cinematografias tiveram um grande reajustamento nas distribuições, todos os grandes estúdios, etc. Portanto, vamos ver se nesta altura vamos poder ver cinema português. Ok, muito obrigada por este bocadinho de reflexão um bocadinho sobre o estado atual da situação e pronto, da minha parte é isto. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, sempre à disposição. Okay? Então pronto, até à próxima. Obrigado.